Vai sair. Por favor. Só me confirma, é o Ampara hoje? Isso. Tá. Francisco Cândido Xavier, calma. Ampara hoje. Se podes compreender as dificuldades da alma, ampara a todos aqueles que a divina sabedoria te expõe nas áreas de ação, quando te pareçam em desequilíbrio. Nas horas difíceis de transformação espiritual do mundo, os grupos sociais se nos afiguram tumultuados, à maneira do solo quando agitados por abalos sísmicos. Se te mantens de pé nos princípios de elevação que norteiam a vida, compadece-te dos que te viram envoltos. Desculpa. Compadece-te que se viram envoltos no turbilhão de inesperados desafios. Esse acreditou na independência negativa e abandonou os deveres, cuja execução lhe garantia a verdadeira liberdade, prendendo-se nas correntes invisíveis de compromissos amargos. Aquele admitiu haver descoberto fácil acesso à renovação desejável e elegeu a indisciplina por base das próprias vivências, marginalizando-se em perigosos enganos. Determinada irmã considerou por pesado cativeiro o caminho iluminado de renúncia em favor dos outros. Bandeou-se para o infortúnio mascarado de ilusão. Aquela outra supôs que o lar assinalado de bênçãos se lhe fazia uma carga superior às próprias forças. Largou-se de encargos assumidos para descer às sombrias regiões do arrependimento. Ainda assim, não censures os corações tresmalhados pela maré da violência na viagem do mundo. Inclina-te para os que se debatem nas ondas da perturbação e, tanto quanto possível, estende mãos amigas que os salvem do naufrágio iminente. Todos somos viajores no oceano da vida. Cada qual de nós permanece no barco em que avança na direção das praias do futuro. Não te descuideis do leme na embarcação que te seja própria e ajuda sempre aos que te compartilham a rota. Recorda, muitos daqueles aos quais te vinculas pelo coração choram desesperadamente na superfície das águas revoltas e podem ser amparados ainda hoje por tua bondade e compreensão. Não temas incomodar-te, nem percas tempo quanto a isso, porquanto, se adiarmos o socorro para amanhã, se ser-nos-á talvez preciso descer às tenebrosidades do abismo, a fim de buscá-los sofrendo muito mais. Ok. Alguém gostaria de comentar? Uma linda lição, né? Sim. Uma linda lição que eu vivenciei recentemente. Vem passando por um momento bem difícil e eu tenho sim recebido muitas mãos estendidas, sabe? Muitas pessoas. Hoje eu li uma conversa, uma parte da conversa de uma irmã daqui do grupo com o Valdemir, sabe? E eu, mesmo no momento difícil que eu estou enfrentando, eu não perdi a fé na humanidade, sabe? Tem muita gente sim para estender a mão. Tem muita gente sim para te apoiar, tem muita gente sim para te ajudar. Sabe? Eu acho que a gente só precisa olhar com um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de carinho para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que a percepção, cada uma tem a sua, cada pessoa tem a sua percepção, sabe? Eu acho que engloba muito o que a pessoa tá vivendo. Mas mesmo nos momentos difíceis, eu acho que a gente pode ver, sim, coisas muito boas vindas do outro, né? Das outras pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a minha percepção. Obrigado, Carol. A lição do Emmanuel nos fala para que a gente não desperdice as oportunidades de fazer o bem, de
levar o consolo, o esclarecimento, o amparo, a renovação do ânimo, né? Porque, como ele fala, se nós desperdiçarmos a oportunidade que está diante de nós, poderemos, numa próxima, outra oportunidade, quando ela surja, ter que nos desdobrarmos ainda mais. Por quê? Aquele momento que foi desperdiçado seria a tábua de salvação para que o companheiro não se aprofundasse, né, ainda mais em suas dificuldades, seus tormentos. Então, sempre que estivermos na possibilidade, na condição de prestar uma ajuda a alguém, que a gente não desperdice. Por isso que ele fala, ampara hoje. Porque amanhã ou no minuto seguinte pode não ser possível mais. Né? Então, que a gente possa aproveitar mesmo, né, a condição que está diante de nós, e se está diante de nós é porque nós podemos, de alguma maneira, auxiliar. Então, façamos isso, não deixemos passar as oportunidades. Mais alguém? Uma fala também, Mauro. A Carol percebeu muita gente estendendo as mãos para ela. Eu sempre gosto de olhar o lado oposto. O quanto eu estou estendendo mãos. Que o convite do Emmanuel é esse. Ampara hoje. Ampara aquele que sofre. Ampara aquele que está desesperado. Ampara aquele que erra. E nessa fala que você leu aí, eu me lembrei do filme Amor Além da Vida. Quando aquele personagem tem que ir lá no inferno, né? Aspas aí na palavra, né? Lá no inferno buscar a esposa. Então, o suicídio, aquela coisa toda. Então, se a gente não ampara hoje, o inferno pode se aprofundar para nós e para o outro. Então, olharmos o que eu posso fazer hoje a benefício do outro. Por consequência, a meu benefício, obviamente. Ok. Vamos fazer, então, a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje? A Silvânia tinha pedido. Ah, é? Semana passada, né? A semana passada ela pediu. Por favor, Silvânia. Estou ouvindo muito aí. Eu agradeço a oportunidade, gente. Obrigada mesmo. Bom, levando o pensamento ao nosso Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais esta terça-feira para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, com a ajuda dos Espíritos. Que possamos, Senhor, ter o nosso coração aberto, nossas mentes também, para que possamos assimilar o que for esclarecido aqui pelo Valdemir, pelo Mauro e por todos os irmãos, colocando suas opiniões, possam também esclarecer muito para todos nós. Então, que possamos estar com os corações abertos para esse esclarecimento e que depois de refletirmos sobre o estudo, que possamos utilizar esses ensinamentos em nosso dia a dia, em contato com os nossos irmãos. Senhor, estamos nos esforçando, tentando estudar um pouco mais, tentando aprender um pouco mais e também, Senhor, melhorarmos nosso proceder, nossos pensamentos. Então, nos mantenha unidos. Dificuldades aparecem, muitas vezes querem nos tirar do caminho do estudo, de um caminho melhor, não é? Então, que possamos ter esse amparo, essa ajuda e possamos continuar nos esforçando e nos melhorando a cada dia. Muito obrigada, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Silvânia. Bom, hoje a Verinha falou que ia fazer a leitura, né, do item do Evangelho. Um prazer. Estava aguardando alguma coisa. E os comentários são do Valdemir, então. Tá bom, tá vendo? São nossos. Já passou todo o nosso trabalho para nós. Então, vamos lá.
Continuando a nossa leitura sobre o duelo, e vamos seguindo com o item 15. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo pouco importante, arrisca a vida que Deus lhe deu, arrisca a vida de seu semelhante que só pertence a Deus. Esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que, dominado pela cobiça, por uma necessidade qualquer, introduz em uma casa para lhe roubar o que deseja e mata aqueles que se opõem à sua deliberação. Este último, quase sempre, é um homem sem educação, que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista quase sempre pertence à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Digo mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, atendendo a um sentimento de vingança, mata em um momento de desespero. O duelista não tem... Verinha, vamos pegando aí por parágrafo para ficar mais fácil para a gente, senão fica muita coisa para ler. Tá bom. Lembrando aqui o ensinamento do Cristo. Quanto mais tivermos recebido, mais seremos cobrados. E é isso que ele está nos relembrando aqui. Então, ele diz, o duelista é 100 vezes mais culpado do que um que entra numa casa para roubar. E pode até cometer um assassinato nesse ato de entrar para roubar. Mas, como ele diz, é uma pessoa normalmente, obviamente, mas mais ignorante do que o duelista. É uma pessoa com dificuldades, com pouca noção do bem e do mal. Então, obviamente que os atenuantes para essa pessoa são muito maiores do que para os duelistas. Então, o duelista tem tempo de pensar, tem tempo de refletir e, como ele diz aqui, o homem do mundo que, por uma palavra, joga a sua vida fora, uma vida que pertence a Deus, é uma colocação, uma posição tão orgulhosa que ele é incapaz de ouvir qualquer coisa que seja desagradável a ele. Então, o duelista também, além de tudo, é orgulhoso. Então, o Kardec nos convoca... Kardec não, que é a mensagem de Santo Agostinho. O que Santo Agostinho nos convoca aqui é para reflexão, principalmente da humildade. Porque o humilde vai entender e vai desculpar e vai perdoar sem necessidade de duelar. E, mais uma vez, a gente sempre fala nesse aspecto, quando se fala em duelo hoje, a gente não tem, obviamente, o duelo da espada, do tempo de Kardec, ou do revólver, lá do faroeste. Mas temos outros duelos tão ou mais importante no sentido de causar prejuízo, do que aqueles. Aqueles, normalmente, aquilo acontecia ali e acabava. Hoje, nós matamos, por favor, com todas as aspas, nós matamos lentamente. Vamos apagando, vamos neutralizando o nosso adversário lentamente. É um trabalho longo, que ainda vai levar, pelo menos para mim, algumas reencarnações, mas eu já sei o caminho. O que me falta, por enquanto, é coragem para caminhar. E o convite do Cristo é esse. O convite do Cristo, de Santo Agostinho, de Kardec, dos Espíritos, é esse. Vamos cuidar da nossa humildade, porque o orgulho é uma chaga, como diz o Emmanuel, uma chaga que sangra, uma chaga purulenta. A gente tem que ter esse cuidado para não agravar as nossas situações. Tudo bem? Continuar? O duelista não tem como desculpa o envolvimento da paixão,
porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo para refletir. Portanto, ele age friamente e com resolução premeditada. Tudo é calculado e estudado para mais seguramente eliminar o seu adversário. É certo que ele também expõe a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e de desprezo pela própria vida. Porém, haverá verdadeira coragem naquele que está seguro de si? O duelo, herança dos tempos bárbaros, onde o direito do mais forte fazia a lei, irá desaparecer mediante uma apreciação mais íntegra do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho, Tudo bem. Bordeaux, 1861. O duelo irá desaparecer da sociedade. Mas quando? Essa é a questão. Quando não teremos mais duelos? Quando eu eliminar o duelo em mim. Porque aí o outro pode duelar. Mas o duelo é como uma partida de tênis, né? Para duelar precisa dois. Para parar o duelo, basta um desistir do jogo. Então, o que nós precisamos é entender isso. Eu preciso ser, como lemos aí acho que foi ontem a página da estação final da fofoca, né? Eu preciso ser a estação terminal da ofensa, do duelo. Eu preciso perdoar. Eu preciso entender. Como o Mauro sempre lembra aí, né? A gente só cobra compreensão de quem compreende, de quem entende. E nós, com todo o respeito às demais religiões, somos privilegiados, porque temos informações em abundância. Temos uma literatura vastíssima. Só um autor tem mais de 400 livros escritos. Só um autor. Se a gente botar todos os outros autores, a gente vai ter milhares de títulos de livros espíritas, nos informando, nos orientando. Então, nós não poderemos alegar ignorância, nós não podemos alegar desculpa. E uma outra coisa que o Santo Agostinho fala aqui é da preparação, da frieza para o ato. Eu me preparo, eu estudo. É igual o jogo de futebol. Que os técnicos estudam os jogadores, como é que eles batem o pênalti, para que lado ele bate o pênalti, para orientar o goleiro para defender a bola. O duelista também faz isso. Ele se prepara, ele conhece o adversário, ele estuda, ele vê para matar com mais segurança. E ele tem muito tempo de refletir, ele tem muito tempo de pensar. Então, não é o arrebatamento da paixão, não é a vingança no momento de raiva, é premeditação, é frieza. Isso com toda certeza, como ele diz, é 100 vezes mais responsáveis. Eu não gosto muito da palavra culpado, mas ele é 100 vezes mais responsável do que alguém que mata num ato de violência, num ato de agressividade, de impulsividade, porque esse não pensou, não teve tempo de pensar. O duelista tem tempo de pensar sim. E eu sempre gosto de reforçar, e me permita, eu vou reforçar. Nós somos duelistas do século XXI. Cada um de nós aqui, se há alguém que não é, ótimo, que se exclua do time, mas, de uma maneira geral, nós somos duelistas do século XXI. Duelista do pensamento, duelista das redes sociais, né? Duelista da internet. Nós anulamos, nós matamos, né? A gente está vendo aí agora um projeto de lei aí no Congresso, né? Para matar muita gente. Então, não vamos entrar aqui no aspecto, não é o caso, mas só falando do duelo. Então, nós ainda temos esse duelo em nós. E precisamos eliminá-lo em nós se quisermos vê-lo eliminado da sociedade. Ele só será eliminado lá quando for eliminado aqui em mim. Diga aí, Carol Rodrigues. Então, essa questão do duelista e da pessoa
e o calor da sensação com o que a gente viu ontem, da intenção, né? O duelista tem a intenção de duelar e ele tem sequências do que pode acontecer, né? O que, no calor da emoção, ele não saiu de casa, vou matar uma pessoa, ele saiu de casa para assaltar e, de repente, no calor lá da emoção, aconteceu, né? Perfeito. O duelista pensa, nós estudamos isso ontem no Livro dos Espíritos, né? É a intenção, é o pensamento, lá quando falamos do sacrifício. É a intenção. E o duelista tem a intenção de matar. Até porque ou ele mata ou ele morre. Então, ele tem a intenção, ele estuda, ele se prepara, ele vê o lado fraco do oponente, vê o calcanhar de Aquiles lá do oponente, é ali que ele vai pegar. Então, esse, com certeza, é muito mais responsabilizado, será muito mais responsabilidade do que alguém que entrou numa casa para roubar, ou que roubou e, numa briga, matou alguém, numa discussão, matou alguém. É menos culpado, digamos assim, do que aquele que se preparou para tal. Tudo bem? Continua? Tem uma nota de Kardec aí, né, Vera? Isso, a 16. Nota, os duelos se tornaram cada vez mais raros e se de tempos em tempos ainda se vêem alguns dolorosos exemplos, o número deles não tem comparação com o que ocorria antigamente. Naqueles tempos, um homem não saía de casa sem prever um encontro, assim sendo, sempre tomava as suas precauções. Um sinal característico dos costumes de uma época e dos povos está no uso habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas e defensivas. O término de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, sendo interessante observar a gradação desse hábito desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e armados com uma lança, até aquela em que portavam uma simples espada, tornando-se ela antes um adorno e um acessório do brasão do que uma arma agressiva. Um outro sinal de mudança nos costumes é que, antigamente, os combates comuns aconteciam em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar espaço livre para os duelistas. Hoje, eles se escondem. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que causa comoção. Outrora não se dava atenção a tal fato. O Espiritismo fará desaparecer os últimos vestígios do barbarismo, inspirando aos homens o espírito da caridade e de fraternidade. Kardec disse que os duelos tornam-se cada vez mais raros. É que ele não estava pensando, ele ainda não sabia, né, dos duelos, das mudanças dos duelos que nós íamos criar, que nós íamos produzir os duelos diferentes. Mas é interessante, porque até hoje, a discussão aí no grupo, uma mensagem que nós tivemos com a Ilha, que está aí no grupo, né, de isso aqui responde também a questão da Ilha. Antigamente, os duelos se davam em via pública, diz Kardec. Os transeuntes, as pessoas, as presentes, se afastavam para que os duelistas tivessem mais espaço para poder lutar mais, matar mais seu adversário. E ele diz, hoje em dia, isso já não se dá. A lei já não faculta mais isso. A lei já não apoia. Isso já não é mais legal. No tempo de Kardec, o duelo. Então, é importante a gente ver o quanto nós estamos progredindo. O quanto as leis humanas, estão se aproximando das leis divinas. E o adiantamento de um povo, o adiantamento de uma sociedade, pode ser medido pela sua legislação, pela qualidade das suas leis. Quanto mais próximas das leis divinas estiverem as nossas leis, mais adiantados estaremos. Até um dia em que essas leis não precisarão, as leis humanas não precisarão mais ser escritas. Não precisarão mais de leis. Eu não imagino
o doutor Bezerra de Menezes precisando de uma lei para fazer alguma coisa. Então, ele está muito mais evoluído que nós. É isso que nós estamos caminhando. E sabemos, como vimos lá no Livro dos Espíritos, que as leis estão inscritas na nossa consciência. Só que ainda elas estão sementes. Ainda elas estão em latência. Elas ainda não estão produzindo os efeitos necessários. Nós sabemos, mas ainda não estamos fazendo. Ainda não estamos sentindo. Essa é a grande diferença. A diferença entre conhecer e fazer. Entre saber e fazer. Já sabemos que é ilegal. E o duelo com a espada ou com a língua não faz a menor diferença diante da lei de Deus. Aquele que disser raca a seu irmão será condenado no juízo, diz lá Jesus. Então, quando eu cancelo alguém numa rede social, ou eu difamo alguém numa rede social, eu estou censurando, eu estou criticando, eu estou julgando, eu estou contrariando leis divinas, leis de amor, justiça e caridade. Então, e aí, de novo, esse estudo, gente, não é coletivo. O estudo de Jesus, as palavras do Cristo, não são para o público. Elas são para mim, pessoalmente. Elas são para cada um de nós singularmente. Não imagine que a sociedade tem que mudar. Imagino que eu tenho que mudar. Não imagine que a sociedade tem que se transformar em planeta de regeneração. Não, eu tenho que transformar. Eu tenho que me transformar em espírito em regeneração. Porque enquanto eu não fizer isso, não tem jeito. Então, o convite é esse, para que continuemos os nossos esforços, os nossos estudos, e estamos fazendo o segundo passo, digamos assim, né? Porque o primeiro passo é amarmos-nos, né? E o segundo, instruirmos-nos. Estamos nos instruindo, estamos aprendendo, estamos estudando. Vamos colocar em prática, a partir daí, tentando colocar esse amor em movimento, que é a caridade. Alguma coisa? Alguém quer comentar? Então, continuemos, Vera. Então, vamos para o capítulo 13. A vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Fazer o bem sem ostentação. Primeiro, guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Esse ensinamento evangélico, esse texto evangélico, é muito interessante porque nos convida à humildade, nos convida à simplicidade. E eu me lembrei aqui de um espírita, me lembrei da história de um espírita chamado José Luiz do Espírito Santo, aqui da Baixada Fluminense, de que, certa vez, isso foi contado numa mesa mediúnica por um espírito, que eu estava dirigindo a reunião mediúnica. Certa vez, um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, sentindo frio, e o José Luiz ia passando por Nilópolis, se não me engano, e parou,
olhou para um lado, olhou para o outro, vinha alguém, ele esperou passar esse alguém, foi embora à noite, tirou o casaco e deu para aquele mendigo que estava ali. E o mendigo era o tal que estava na mesa mediúnica, informando o que havia feito. Esse entendeu esse processo. Ninguém precisa saber o que eu estou fazendo a benefício do outro. É igual ao perdão. Quando eu perdoo, ninguém precisa saber que eu perdoei, a não ser eu e Deus. Nem mesmo a pessoa perdoada, se for o caso, não precisa saber, mas que eu saiba disso. Então, esse perdão, esse trabalho é nessa maneira. Não façamos propaganda, não trombeteemos, né, porque fiz alguma coisa, porque dei alguma coisa. Quanto mais oculto fizermos, melhor. Porque nada há oculto que não será revelado. Também é outro texto evangélico. E Deus está vendo, conhece as nossas intenções. Tem até um texto aí na frente, não, a Isabel não está aí hoje, né? Eu até poderia dar um spoiler, mas não vou dar um spoiler, não. Né? Tem um texto aí na frente que vai falar desse disfarçar, né? Desse fingir que está fazendo a coisa escondida. A gente vai ver um pouco mais à frente aí. Vamos ouvir a Silvânia. O que a Silvânia tem a nos falar sobre isso? Não, Valdemir, é o que eu li, assim, me veio logo na cabeça, assim, que ao ajudarmos alguém, ao fazermos algo por alguém, não estamos fazendo nada de extraordinário, nada. Estamos simplesmente fazendo algo por um irmão, não é? Então, me veio isso na cabeça. Não é nada de extraordinário, não precisa sair fazendo propaganda. Eu diria, Silvânia, que nós não estamos fazendo por um irmão, não. Nós estamos fazendo por nós mesmos. Porque o ensinamento, principalmente o ensinamento franciscano, né? E tem muitos franciscanos aqui, né? O ensinamento franciscano é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Amando que se é amado. A oração dominical nos explica, nos ensina que só seremos perdoados na proporção que perdoarmos. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho a pretensão de que estou fazendo alguma coisa por alguém. Não. Em realidade, não. Eu estou fazendo por mim. Qual é o ensinamento do Cristo? Ou pelo menos um dos ensinamentos que é interessante nesse aspecto. Tudo aquilo que você fizer ou deixar de fazer a um daqueles pequeninos, é a mim que estará fazendo ou deixando de fazer. Então, tudo que eu fizer para um pequenino, eu estou fazendo para Deus, para Jesus, para o Senhor, Allah, enfim, o nome que eu queira dar. Mas eu estou fazendo, em última instância, para mim mesmo. Então, a gente precisa também ter isso em mente que o que eu estou plantando, eu vou colher. Se eu planto boas sementes, obviamente, eu vou colher boas sementes. Obrigada. Íria gostaria de fazer uma pergunta. Íria, faz aí a sua pergunta. Cadê você? Ela fez no chat, Valdemir. Perguntei no chat, professor. Ah, você perguntou no chat. Deixa eu ver se eu consigo aqui, então. Vou ler aqui, ó. Vou ler aqui. Ah, sim. Por favor, Mauro. Mas gostaria de perguntar quando está escrito ali no texto, receberam sua recompensa. Que recompensa seria essa? O inferno? Não. A bajulação, a gratulação, o beijo na mão, a humildade do outro, a humilhação do outro. Não é o inferno. Quando nós fazemos alguma coisa esperando uma recompensa, a recompensa vem. Vem material. É aquela coisa que nós... Né? Muitas vezes já ouvi as pessoas dizendo isso. Eu não vou fazer mais porque ele nem muito obrigado ele disse.
Se eu estou fazendo, esperando muito obrigado, quando eu recebo esse muito obrigado, já recebi a recompensa. Essa é a recompensa que Jesus nos orienta, que nos fala. Não necessariamente do inferno, ou essa situação, não do inferno, mas a situação infernal que a gente pode imaginar. Iris, se não ficou satisfeita, por favor, fique à vontade para... Ok. Continua? Então, vamos lá. Tudo bem? Podemos continuar, então? Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se dele e se prostrou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Eu quero, fica curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Não fales disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho da tua cura. Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Tem ensinamentos aqui nesses quatro versículos aqui para a gente fazer um seminário. O Emmanuel faz alguns comentários sobre essa passagem, especialmente do leproso. E uma coisa que ele nos alerta lá, que nos chama a atenção, é o Jesus quis que aquele rapaz ficasse curado. Mas o que ele nos conclama é a humildade do leproso. Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus disse, eu quero. E em muitas situações, Jesus se apresenta, ou as pessoas se apresentam a Jesus, e ele diz, que queres que eu faça? Imaginemos, ele diante de um cego chega perto dele e diz, o que você quer que eu faça? Parece meio óbvio. Obviamente, dentro da nossa lógica, eu quero ver. Mas com que olhos eu quero ver? Com os olhos da matéria, que vai acabar daqui a algum tempo? Ou com os olhos do espírito? Então, esse ensinamento é interessante. Para sermos limpos, para sermos tratados, entendamos que precisamos tratar do espírito. O corpo vai se decompor uma hora ou outra. A doença ser curada, mas ele vai morrer de outra coisa, como todos nós morreremos um dia. Então, é importante esse ensinamento. E o que ele diz aqui? Não precisa dizer isso para ninguém. Vai lá no templo, faz lá a sua oferenda, cumpre a lei. A lei manda que todo mundo que é curado tem que ir lá no templo se apresentar até para ele ser reintegrado à sociedade. O leproso tinha lá o Vale dos Leprosos, né, para onde foi a Maria de Madalena depois lá. Ele não podia fazer parte da sociedade. Ele tinha um sininho no pescoço para tocar o sininho para ninguém se aproximar dele. Então, o que Jesus recomenda é, vai, se apresenta no templo, oferece lá o dom prescrito por Moisés, pela lei de Moisés, e se reintegre à sociedade. Vai trabalhar, vai ajudar, vai servir, enfim, a partir daí. Essa é a recomendação dele. Mas não precisa dizer que foi eu que curei. Até porque Jesus está no início, digamos assim, da sua trajetória. E ainda não estava no tempo dele mostrar tudo o que ele mostrou ao longo do tempo. Mesmo ao longo do tempo, ainda foi perseguido, foi morto. Imagina se logo no início ele começa a se mostrar como um enviado de Deus. Ia ter dificuldade. Por isso, Jesus recomenda ao irmão que não fale para ninguém. Que foi ele. Só lá vai e ficou curado. Deus curou e ponto. E o milagre naquela época era uma coisa bastante aceitável, né, para todos os judeus. Eles entendiam que foi um milagre de Deus, ele ficou curado e agora já pode voltar a integrar a sociedade. Tudo bem? Continuemos? Vamos lá, Verinha.
Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que o dá é ainda mais meritório. É o indício incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de uma forma mais elevada que o comum, é preciso não considerar a vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o testemunho dos homens proporciona e esperar a aprovação de Deus. Aquele que considera mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é importante para ele que a futura, ou mesmo que não acredite na sua existência. Se ele diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Lembrando aqui de novo, Kardec nos conclama, e todo o Evangelho, né, todo o Evangelho segundo o Espiritismo e todo o Evangelho de Jesus, de uma maneira geral, nos conclama a essa percepção da vida futura. Para ver as coisas de mais alto do que o vulgo, é necessário fazer a abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É lá que está a recompensa. Kardec explica, né, lá o Êxodo, quando fala da terra prometida, que Jesus promete a terra àquelas pessoas. Deus, né, promete, na época ainda era Deus, na época de Moisés, Deus promete a terra prometida, uma terra, um espaço físico, porque aqueles irmãos não entendiam outra dádiva, outra coisa que fosse mais importante do que a terra para eles, a terra da promissão, a Canaã que eles tanto esperavam. Por isso, Kardec nos conclama aqui de novo. A crença na vida futura faz toda a diferença. Mas não é só a crença. Às vezes eu costumo brincar dizendo que eu não acredito em reencarnação. Eu tenho certeza dela. Porque no que eu acredito, eu posso mudar. A gente já acreditamos em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, já acreditamos em um monte de coisa. Já acreditamos que a Terra era plana, já acreditamos que era o Sol que girava em torno da Terra. E tudo isso eram crenças. Certezas, não. Então, hoje, para mim, pelo menos, eu tenho essa certeza da vida futura. Eu tenho essa certeza da justiça divina. Então, fica mais fácil quando temos essa certeza. Quando internalizamos essa certeza em nós. Aí, tudo mais mesmo, tá? Pelo menos dentro da minha percepção. E, de novo, o que eu estou fazendo aqui é a minha interpretação, tá, gente? Não é a melhor, não é a mais eficiente, é a minha percepção, a minha maneira de ver. Cada um pode ter a sua. Mas ter essa certeza, tudo o mais fica relativo. Eu vou morrer, eu vou ter uma doença, eu vou passar fome, eu vou, sei lá, tudo isso é relativo. E daí? Nós não vamos morrer de qualquer maneira? De um jeito ou de outro, nós não vamos morrer? Então, morrer hoje ou morrer amanhã, claro, eu não vou me antecipar a minha morte. Mas, tendo a certeza na vida futura, tendo a certeza da continuidade da vida, tudo no aspecto material fica muito relativo. E fica mais fácil, pelo menos para mim, tá? Fica mais fácil ou menos difícil conviver ou viver num planeta de expiação e provas. Conviver com irmãos que ainda têm a ideia de duelar. Conviver com irmãos que ainda querem tirar a vida do outro. Fica mais fácil para a gente, dentro dessa ideia progressiva, tá, do princípio do átomo ao arcanjo, fica mais fácil para a gente entender essas pessoas, esses irmãos, e compreendermos. Também já estive nesse processo. Também já estive nessa situação. E fica bem mais tranquilo, pelo menos para mim. Fica mais tranquilo conviver com todas essas desigualdades, com todas essas, essas dificuldades que muitos irmãos ainda estão criando para nós. Mas esses irmãos
também, como diz Kardec, também desencarnarão. Também terão que prestar contas. E eles terão que prestar contas. Não sou eu. Eu vou prestar conta das minhas ações ou das minhas omissões. Cada um presta conta do seu. Essa crença futura que nos ajuda bastante nesse processo. Quantos existem que só ajudam com a esperança de que aquele que foi ajudado vá propagar o benefício recebido? Que publicamente daria uma grande soma, mas ocultamente não daria uma única moeda. Eis porque Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Efetivamente, aquele que busca a sua glorificação sobre a terra pelo bem que fez, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada e só lhe resta receber a punição pelo seu orgulho. Enquanto não aprendermos a ser humilde, a sermos simples, vamos sofrer. E é uma coisa simples. É uma equação simples. Orgulho significa sofrimento. Egoísmo significa sofrimento. Se não presente, futuro com toda certeza. E lembramos, nós sabemos também que não há uma vírgula, né, ou um J que passe das leis de Deus sem ser cumprido. Tudo terá que ser cumprido até o último J, até o último vírgula. Nós temos a certeza. Vamos colocar isso na gente e trabalhar de uma maneira mais equilibrada, mais tranquila, para sofrermos menos. Porque nós sofremos, lá, causas atuais das aflições, né? Está lá no capítulo 5, nós já lemos isso, já estudamos. Nós sofremos porque criamos as nossas dificuldades. Lá no capítulo 5, Kardec fala, aquele que não tem ciúme, que não tem inveja, que não é avarento, não sofre por isso. Pode até sofrer por outras coisas, mas por isso ele não sofre. Então, à medida que eu vou me elevando, eu deixo de sofrer. Eu posso até sentir dor. Na última sexta-feira, nós falamos isso lá no programa Ouvindo Você. Falando dor e sofrimento. Eu posso até sentir dor, mas não vou sofrer. Tem até um poema do Drummond que fala sobre isso. E a menina, a psicóloga, leu lá, a Renata, leu o poema do Drummond, dizendo que a dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. E nós, de uma maneira geral, a Aparecida não está aí no nosso grupo, né? Então não tem espírito puro aqui no nosso grupo hoje. Nós, de uma maneira geral, caçamos esse sofrimento. Criamos esse sofrimento para nós. E até no programa nós falamos lá, né, que eu posso sofrer sem sentir dor. É o que normalmente acontece. E muitas vezes eu sinto dor sem sofrimento. Ainda no programa eu lembrei a Francisco de Assis. Lá nos últimos dias lá da vida dele, ele subindo lá o Monte Alver, pede para ter os estigmas do Cristo, para ter as marcas do Cristo. E segundo os biógrafos, ele olha para os pés e para as mãos e vê cravos, pregos invisíveis vazando suas mãos e seus pés. E começa a sangrar. E ele glorifica a Deus, ele agradece. Ele não está sentindo dor naquele momento ali. Ele está sofrendo, quer dizer, sentindo dor não. Ele não está sofrendo por aquilo. A dor pode até que tenha sentido, sim. Mas sofrer não. E nós ainda escolhemos, de uma maneira geral, de novo, ainda escolhemos sofrimento para nós, quando poderíamos estar escolhendo equilíbrio, paz, tranquilidade. Só eu que vou falar hoje, ninguém vai falar mais? Hoje está... Então vamos lá, Verinha. Continuando, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. São palavras que caracterizam admiravelmente a benevolência modesta. Porém, se há modéstia real, também existe a fingida, a simulação da modéstia.
Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de deixar um pedaço aparecendo, olhando à sua volta para verificar se alguém não a viu esconder. Indigna paródia dos ensinamentos de Cristo. Se os benfeitores e orgulhosos são desprezados entre os homens, o que não acontecerá diante de Deus? Esses também já receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo que terão. Isso que eu falei que era o spoiler, né? Alguém, na intenção de se fingir de modesto, esconde a mão, mas deixa o dedinho aparecendo para que todos vejam a humildade dele. E aí, respondendo à questão da Íria, ele recebe aqui a recompensa dele na terra. Ele recebe o auxílio dele na terra, porque ele queria ser visto, ele queria ser glorificado, ele queria ser elogiado. Ele conseguiu. Mas, com isso, ele não faz nada diante de Deus, ou para Deus. Porque para fazermos para Deus, nós precisamos fazer com simplicidade, com humildade. E sempre que eu coloco orgulho nas minhas ações, elas perdem o valor. Claro que o alimento que eu dou a alguém vai matar a fome, com toda certeza, naquele momento. Mas, para mim, o valor, aquilo não tem valor nenhum. Como eu disse, eu não estou fazendo. Eu estou fazendo esperando a recompensa. E o que Deus espera de nós é que façamos sem esperar nenhuma recompensa. O que é muito difícil ainda para a gente, tá, gente? Por favor, não entenda que isso é tranquilo, é fácil, vamos fazer isso numa boa. Não é. Pelo menos eu acho. Ainda é bastante difícil. Mas, com esforço, a gente consegue. Ou não, Flávia? Consegue ou não, Flávia? Eu acho que a gente ainda gosta bem de que o outro veja. Mas, Dani, eu tenho uma pergunta para te fazer, assim. Eu estou lembrando um negócio aqui agora. Na época que a Covid estava muito séria ainda, no início de 2020, eu acho, eu lembro que a Ivete Sangalo fez uma doação de colchões e lençóis para o Hospital Salvador. E essa doação dela, parece que não era para ter vazado para a imprensa, mas vazou, foi ela que doou. Aí eu fico pensando, isso às vezes motiva um outro que quer aparecer, de doar também. Aí na prática eu penso assim, eu sei que não é assim, mas pelo menos resolveu o problema de alguém naquele momento ali, nem que foi para ostentar, sabe? Porque, sei lá, doar alimento em grande quantidade para um lugar que está precisando, será assim, que ele não vai ter aquele mérito, mas é o que você acabou de falar aí. Mas quem estava ali naquela hora precisando daquele alimento, pelo menos aquela fome foi saciada. Isso que eu penso, assim, mesmo que foi por ostentação, mas pelo menos ajudou alguém lá para matar a fome. Eu penso assim, sabe? Mas a gente sabe que o barato é você mandar e ninguém fica sabendo, né? Mas também eu penso isso, mas pelo menos ele mandou. Pelo menos não foi lá com o dia dele guardado, tendo muito, pelo menos fez alguma coisa. Eu penso assim. Você tem razão, Flávia. Eu costumo dizer, às vezes em palestra eu digo isso, né? Nós ainda não sabemos fazer o bem pelo bem. Ainda não temos essa capacidade de fazer o bem pelo bem, como segunda natureza nossa. Então, se eu não tenho capacidade de fazer o bem pelo bem, absolutamente desinteressado, eu devo fazer mesmo que interessado. Porque é um ensaio. Eu estou começando. Eu estou aprendendo a fazer. Daqui 1, 2, 10, 50 reencarnações, eu vou estar igual a Francisco de Assis, fazendo sem esperar a recompensa. Isso que nós estamos estudando aqui é o ideal. Isso nós estamos estudando o que deveríamos fazer. Nem sempre conseguimos. Mas se eu não consigo fazer desinteressadamente, ainda, mas sempre colocando ainda nesse processo, eu faço mesmo esperando recompensa. Porque, com certeza, isso eu vou aprender um dia a fazer, sempre fazer numa boa, sem esperar recompensa. Também concordo com você nesse aspecto. Diga, Carol Rodrigues. Gente, eu gostei desse negócio. Atenção. Eu acho que vazando
ou não vazando a doação, eu acho que se foi um vazamento intencional, se não foi um vazamento intencional, Deus sabe qual era a real intenção dela, né? E sabe exatamente qual é a real intenção de cada pessoa. Né? O que faz, fingindo que está escondendo, Deus sabe verdadeiramente a intenção. Eu gostei da intenção. Para os espíritos, a intenção é tudo. Nós estudamos ontem, né, quando estava falando lá dos sacrifícios, né? E o sacrifício agrada a Deus? Não. Mas ele leva muito mais em consideração a intenção do que o sacrifício em si, do que o ato em si. Eu tenho uma vontade de agradar a Deus. Posso agradar de maneira atabalhoada, mas a minha vontade era de agradar. E ele vai levar isso em consideração, obviamente. Então, a nossa intenção, com toda certeza, está acima dos nossos atos. A intenção é tudo. Mesmo no assassinato. Eu tenho a intenção de matar alguém e não matei, porque eu não tive a oportunidade. É como se eu tivesse matado. Eu matei sem intenção. É diferente. É o que nós falamos aqui agora há pouco, quando terminamos aqui o capítulo 12. O duelo. Falando do duelo. Diga, Jorge Silva. Vamos lá. Em cima do que a irmã Flávia falou aí, a caridade material, quando ela é feita com holofote, né, com anúncio, ela não deixa de ser caridade para quem precisava da caridade, né? Por outro lado, ela funciona ao contrário para aquela pessoa, que no caso, não sei da Ivete aí, se houve ou não a intenção de vazar, geralmente tem a intenção de vazar, funcionaria ao contrário, né? Como diz perfeitamente aqui a nossa leitura, né? E aí eu uso o exemplo de um esportista muito famoso, que não está mais com a gente, que inclusive ontem fez 29 anos que ele faleceu, que foi o Ayrton Senna, né? Que ninguém sabia o quanto ele ajudava as pessoas e só ficaram sabendo após a morte dele, né? Ô, Jorge, segundo os amigos espirituais, a diferença entre caridade e beneficência. Quando eu dou para agradar, para ser visto, para ser elogiado, eu estou fazendo uma beneficência. Caridade está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entende caridade? E os Espíritos respondem, como sendo benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Aí tem caridade. Então, se eu dou alguma coisa sem a indulgência, é beneficência, não é caridade. Segundo essas definições do Espírito. E há maneira de fazer sem que ninguém saiba, né? O Senna era um superstar, um popstar, né? Super conhecido, e, no entanto, não vazou. Enquanto ele não morreu, não vazaram as informações que ele ajudava. Verdade. Né? E de outros acabam vazando. Aí a gente fica dando a nossa maldade, aí, nossa pequenez ainda, nossa inferioridade, né? Será que não foi intencional? A gente ainda levanta a suspeita. Infelizmente, não faz isso. Mas estamos aprendendo com toda certeza. Com certeza. Fala, Farnese. Oi, boa noite. Boa noite. O que eu percebo também, Valdeni, é que ainda a gente ainda está assim, por mais que a gente pratique, colocando em prática esse fazer o bem pelo bem, o próximo muitas vezes estranha. Aí olha assim a gente meio desconfiado, do tipo, ué, mas por que a pessoa está fazendo isso para mim? Entendeu? Aí fica te questionando e fala, não, eu tô fazendo, não tem, entendeu? Então eu percebo que as pessoas ainda relutam muito, parece que tem que ser uma moeda de troca. Eu tô fazendo bem para você, mas daqui a um tempo você me presta esse favor. O que eu percebo é isso. Aí a gente precisa perseverar, né? Porque a gente, assim, todos nós, a gente está aqui, está nos estudos. Aí a gente vai praticando, tentando
colocar no dia a dia esse bem pelo bem, praticar o bem pelo bem. Aí vem sempre alguém que vai questionar isso. Aí cabe a gente, né, continuar perseverando naquilo de vamos praticar o bem pelo bem. O que o outro está achando, eu acho que fica lá com ele. É o entendimento que ele está tendo, que a gente espera que mais na frente ele tenha um outro entendimento que o nosso caminho é praticar o bem pelo bem, não é precisar ficar aguardando um retorno do outro, um favorzinho, um presente, nada disso. E nós falamos agora há pouco, Andressa, nós precisamos fazer a nossa parte. E não dá para fazer a parte do outro, não dá para mudar o outro. Nós não vamos mudar ninguém. Nós podemos até influenciar pessoas a se modificarem, a se mudarem com o nosso comportamento. Mas o que nós precisamos fazer, nós somos cristãos, nós somos espíritas, assumimos um compromisso com Cristo, e o que é que ele nos recomenda? Que não saiba a mão direita, a mão esquerda, e que faz a mão direita. Ou vice-versa, né? Pode ser canhoto também, né? Mas o que não faz, não sabe uma mão, o que faz a outra. E é isso que nós precisamos colocar em prática. Agora, o que o outro pensa, é o outro que vai ter que responder. De novo, né? Nós só vamos responder por aquilo que nos disser respeito. Pelas nossas ações ou pelas nossas omissões. Pelos nossos pensamentos também. Mas o que o outro falou, o que o outro pensou, aí me lembra aqui uma frase do Sartre, né? Não me importa o que o outro fala ou faça a meu respeito. O que me importa é o que eu vou fazer com isso. Aí sim, é problema meu. A partir do momento que o que eu vou fazer com aquela crítica ou qualquer elogio, aí é problema meu. Agora, o que o outro elogiou, o outro criticou, é problema dele. Ele é que tem que responder para Deus, para a consciência, para os santos, enfim, ou para ninguém, se for dependendo da crença dele lá. Mas o que nós precisamos é olhar para nós nesse sentido. O que é que eu estou fazendo para seguir os ensinamentos do Cristo? Porque até mesmo que o que o outro está fazendo, dou um exemplo. Eu trabalho num hospital que tem um enfermeiro que ele pratica o assédio moral, assim, muito. Já fui até uma das pessoas que ele praticou assédio moral. E ele faz doações para o lar de Frei Luís. E todas as vezes que ele vai levar as doações, ele tira foto que está no mercado, tira foto dos produtos dentro do carro dele, tira foto no lar de Frei Luís. No início, quando eu olhava aquilo, mas eu olhava com tanta raiva, mas graças a Deus, assim, à medida que eu fui em relacionamento com vocês, aprendizagem, aí eu tenho tentado colocar em prática isso que você falou, que ele está fazendo é o problema dele, ele precisa do holofote nesse momento, ele quer isso. Agora, como eu internalizo isso, aí já é outra coisa. Então, mesmo eu sei que ele está fazendo aquilo, que não vai ser um benefício para ele, está sendo um aprendizado para mim. Entendeu? Aí é problema dele, né? O que ele vai fazer é problema dele. Tá bom? Mauro, dá uma olhadinha no chat, por favor. Acho que você, não sei se eu tem dei pergunta. aqui uma olhadinha. A Íria colocou: professor, quando Jesus falou comigo, acho que é a mulher samaritana do poço, ela disse: vou contar para todo mundo. Ele a proibiu? E a Carol está dizendo aqui que precisa sair. Tá ok, Carol? Não, ele não a proibiu porque eram situações diferentes. A Samaria era uma região, era um povo samaritano, era um povo, como é que eu vou dizer, relegado, um povo mal visto. Era um povo mal visto. E ele foi falar para os samaritanos, mostrando que não tem mal visto diante de Deus. São situações completamente diferentes. Não é a mesma situação lá do leproso que ficou limpo. Pelo menos ok, pessoal. Na minha avaliação, tá, gente? De novo, é a minha interpretação isso. Já estamos com o nosso horário avançado.
Vamos dar uma paradinha aqui no parágrafo. E qual poderá ser a recompensa? Uhum. E retomamos na semana que vem. Tudo bem? Tudo bem. Dia 9 de maio. Vamos, então, para a nossa prece. Vamos vibrar pela nossa irmã Isabel, que ela está resfriada, ela está com resfriado forte, mas está medicada, mas está de cama. Então, vamos vibrar para que a Bel receba de nós toda a força e ela se recupere logo. Vamos, então, fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Está sentindo o coraçãozinho bater forte? Eu posso fazer, Mauro. Por favor, Kate. Isso é uma alegria. Jesus, amado Mestre, nesse momento especial, nós queremos agradecer por este estudo, por estes esclarecimentos. Pedir, Senhor, que nos acompanhe em nossos corações, em nossa trajetória, que possamos ser sempre inspirados pelas tuas palavras, pelos teus exemplos. Fica com cada um de nós, em cada coração que sofre nesse momento, que o Senhor possa ser o bálsamo. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Obrigado, Deus. Kate. Obrigado, queridos companheiros. Obrigado, gente. Amanhã estaremos Tchau, lá no tchau. rádio. Vamos bem. essa corrente para frente aí para fortalecer a rádio cada vez mais. Tá bom, gente? Um abraço. Tá bom. Fique com Deus. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.